Hi everyone, how are you doing? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu tô gravando esse vídeo aqui rapidamente para tirar alguma dúvida que tenha ficado a respeito desse conteúdo, que é muito fácil, né? Na verdade, algumas turmas chegaram até ver, né? Chegaram até a ver o início desse conteúdo, mas outras não. Então aqui é só uma revisão geral. Essa parte aqui é muito fácil, essa parte dos artigos indefinidos. O que são artigos indefinidos? São diferentes dos artigos definidos, né? Definido é aquilo que é específico, né? Quando eu digo, por exemplo, eu conheço o homem, né? Eu vi a menina passar. Então, é um homem, uma menina específica, né? É a pessoa. Mas se eu disser eu vi uma menina passar, pode ser uma menina qualquer, né? Na verdade é uma menina qualquer, um objeto qualquer, uma pessoa qualquer. Então o que a gente está vendo aqui são os artigos indefinidos em inglês, certo? Em português nós temos os artigos indefinidos uma, uns, umas, certo? Em inglês a gente só vai ter uma, no singular. E são essas duas palavras aqui, mas não confundam. O a, certo? Ou a, né? Que é essa letra, né? Aqui a letra A, em inglês significa tanto um como uma. Da mesma forma, o an também significa tanto um como uma. A diferença básica é que o a é utilizado antes de palavras que iniciam com som de consoante. E, por outro lado, o an vai ser usado antes de palavras que têm som de vogal. Então, esta é a regra geral, né? Eu até coloquei uma observação mais aqui abaixo, que nós temos exceções, certo? Mas a gente não vai se preocupar com exceções, a gente vai se preocupar, né, somente com a regra, certo? Exceção seria porque às vezes você tem, por exemplo, a letra U, ela pode se comportar como uma consoante em algumas palavras em inglês, certo? Mas, como eu estou dizendo, vamos nos preocupar só com a regra, certo? Então, começou com A, E, ou U pra gente. Então, a gente vai usar o que antes para dizer, por exemplo, uma maçã, né? I have an apple. I have an apple. Eu tenho uma maçã. I have a tomato. Que frase interessante. Eu tenho um tomate. I have a house. Eu tenho uma casa. Então, o que eu vou usar? Vou usar o artigo indefinido a, certo? Então, a pronúncia pode ser tanto a como a. E, né, dessa forma aqui, a N é a pronúncia N, certo? A-N, A-N. Ok, passando para a próxima parte, a parte dos pronomes demonstrativos em inglês, né? Eu vi que muita gente ficou com dúvida, não deu para perceber devido à resolução das questões que eu mandei para vocês, né? Muita gente compreendeu muito bem, mas muita gente se confundiu bastante, e é muito fácil. Então, nós temos 4 formas de pronomes demonstrativos, que são essas aqui, certo? Eu tenho o this, o this, o that e o those, certo? This, these, that, those. A tradução está bem aqui, né, do lado. Então, o this eu utilizo para singular e o that também para singular, ou seja, quando eu só tenho um objeto. Qual é a diferença? O this ele é utilizado para perto, certo? Ele é utilizado para perto. Quando eu falo este livro, esta pessoa, quando eu estou tocando, pode ser este, esta, isto, certo? Por isso que aqui nesse quadrinho aqui, tem essas imagens, né, para mostrar justamente essa relação de distância ou proximidade, né? Here significa aqui, there é lá. Então, se eu estou falando de uma coisa que está aqui, ou eu vou usar o this, ou eu vou usar o this, que é a forma do plural. Vamos ficar só com essa forma aqui. Primeiro, o this é a forma do singular. Então, se eu tenho só um objeto, eu vou dizer, olha, este livro, eu estou perto dele, estou tocando neste livro, estou próximo. Então, ele está aqui, este livro, this book. E o que é esse this, que também é para aqui, para perto? É quando eu tenho mais de um objeto, certo? Então, eu vou utilizar o this, porque significa o que o this? Aqui está a tradução, estes, estas. Simplesmente isso. Então, this é quando eu tenho só um objeto e eu estou perto dele. E o this, por sua vez, certo? Com som de I mesmo. Onde tem I, o som é de E, this. Onde tem E, o som é de I, this. Certo? Por sua vez, ele é utilizado justamente
quando você tem mais de um objeto. Então, é a forma do plural. E do outro lado, né, por outro lado, o that, ele é utilizado para indicar distância, certo? There, bem aqui significa lá. Então, se aquele objeto está lá, né, é aquele objeto, aquilo. Então, that significa aquele, aquilo, não está perto, está longe, certo? Então, vou usar aquela pessoa, aquele livro, né, no caso aqui no exemplo, mas se eu tenho mais de um livro, eu também preciso utilizar a forma do plural. Em português, nós só colocamos S no final, né? Nós temos, por exemplo, aqui este, e aí eu colocaria o S e ficaria estes, certo? Mas em inglês não é simplesmente isso, certo? O S nem sempre é utilizado para indicar plural, né? Às vezes você tem esses plurais irregulares, né? Eles não têm uma regra definida, você tem que aprender aquela nova forma que indica plural. Então, that significa aquele para um objeto, né, quando está longe. E se eu quero falar aqueles livros, aquelas pessoas, eu uso those. Só isso, certo, pessoal? E here e there significa simplesmente aqui lá, só para dar uma ideia de proximidade ou distância. Ok? Então, esse é o assunto que nós vimos, né, os assuntos dos quais eu passei para vocês na semana passada, né, junto com a atividade. Aqui só para dar uma continuidade breve, tá? Porque tem a ver com a atividade que eu vou passar para vocês hoje. A gente vai trabalhar só um pouquinho de pronúncia, certo? Daqui a pouco eu vou explicar como é que vai ser esta atividade, muito fácil. E aí, para a próxima semana, a gente vai dar prosseguimento com novos assuntos, mas assim com muita calma, né? Eu vou tentar não saturar vocês de atividades, né? Na verdade, a gente tem que passar, né? Talvez eu até preferisse passar menos atividades para vocês, mas enfim, isso é pedido para a gente, né? Para que a gente passe atividades semanais para vocês. Então, vou tentar passar atividades leves, né? A dessa semana, inclusive, vai ser uma atividade bem leve. Então, nós vamos trabalhar aqui os números. Nós já vimos números rapidamente de 1 a 10. Acredito que grande parte de vocês já podem saber, né, bem os números. Aqui é só uma rápida revisão. Nós vimos os números de 1 a 10, né? Aqui nós temos os demais números. Só para destacar aqui algumas diferenças, né? Os números de 13 até o número 19, eles terminam da mesma forma, né? Que é com essa partícula teen. Teen em inglês significa adolescente, né? E interessante que dos 13 aos 19 anos é mais ou menos a idade adolescente, né? Só para você lembrar. Então, 13, 14, né? A sílaba tônica é esse teen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A partir do número 20 até o número 90, que está bem aqui, a escrita é bem parecida, né? Com o que a gente tem aqui de 12 a 19. Né? Então, de 20 a 90 é bem parecido. A diferença é que o número vai terminar com TY. Ao invés desse teen, vai ser T. Né? É bem parecido. A diferença é que o T não é uma sílaba forte, é uma sílaba fraca. Certo? A sílaba forte é a que vem antes do T. Né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui o 13. O 13 você pronuncia 13. Teen é forte, 13. Já 30 vai ser fraco, é 30, 30, né? O som do TI fica mais parecendo com RI, ri. Você também pode pronunciar T, se você quiser, certo? Parecendo mais com T. Para mim, soa mais natural esse som de 30, 30, mas pode ser 30, 30 também, certo? Então, não é 30, é 30. 30, não é 30, é 30, certo? O 13, o ten é forte, ó, 13, e já que é 30, certo? 30. O TY, ele tem um som fraco, tá? São detalhes para quem se interessar em pronúncia, né? Qualquer coisa, se você quiser aprender melhor, você tem muito material disponível no YouTube para ver pronúncia, por isso que eu não vou me alongar muito aqui, certo? Ok, chegamos até o número 90. Né? Então, vocês podem ver que sempre tem uma relação, igual em português também, né? Geralmente, os números, eles vão ter relação com os números anteriores, né? Um número, por exemplo, em português, você tem 6 e você tem 16, né? Então, tem algo parecido, né? Você tem ali como se fosse o 10 e o 6, tem uma relação lógica.
Então, aqui também é parecido, né? Você tem o 6 em inglês e aí você vai ter o número 16 parecido, você vai ter o número 60 parecido, né? Então, por isso fica fácil de lembrar. Você só vai ter que lembrar que você tem 6, para fazer o 16 você usa o TIN, para fazer o 60 você usa o TY no lugar, né? O T. Então, você tem 16, 16, 60, 60, certo? Ele é mais rápido, né? Pronunciado mais rápido. E aí chegamos ao 100, a 1000 e a 1 milhão. Então, nós temos 100, 100. Obviamente, se eu quero dizer 200, como é que eu vou falar? 200, 300, 300 e por aí vai, né? Então, é algo que é fácil de raciocinar. 1000 em inglês é thousand, certo? Então, se eu quero falar 2000, 2000, né? Por exemplo, nós estamos no ano de 2020, né? Ou então, que é o ano de 2020 em inglês, que eles costumam pronunciar mais de dezena em dezena, né? Seria o ano de 2020, né? 2020. Mas também pode ser 2020, certo? 2000. E por fim temos million, 1 million, 2 million, ok? Então é isso, pessoal. Por hoje é só.